Pois é, atualizações para vocês nesta tarde de sábado que antecede o jogo importante, né, contra a Chapecoense, Bahia que já chegou lá. Inclusive a gente vai repercutir sobre os jogadores que apareceram ali, né, no desembarque lá em Chapecó para poder tentar decifrar qual vai ser esse time que vai a campo, né? E gratas surpresas teremos para esse jogo, espero que sejam surpresas positivas. Vamos falar também de atacante do Bahia, da base, que já teve oportunidades no time principal, tá sendo especulado lá em Pernambuco, tá? E a gente traz a atualização de apuração aqui do Sou Mais Bahia com relação a essa situação. Temos também jogador que já saiu do Bahia já tem algum tempo, já poderia ter jogado contra o Bahia em algumas agremiações, né? Já passou por Fluminense, já passou por Sport, já passou por muitos times aí. E, enfim, até o presente momento não jogou contra o Bahia, mas hoje está, né, vestindo a camisa do Chapecoense. Quem sabe já não pode ser aí uma oportunidade de um reencontro. A gente vai trazer isso como curiosidade para vocês. Então considere ficar até o final para que a gente possa avaliar também a situação, né, da provável escalação, ou pelo menos, né, já que a gente costuma fazer isso numa espécie de pré-jogo nos últimos vídeos que a gente lança antes da partida, talvez até saia ou no último vídeo de hoje ou no próximo de amanhã, a gente vai pelo menos falar sobre esse meio de campo, que é uma incógnita, né? A gente não sabe exatamente quem é que vai figurar nesse meio de campo, que da última vez acabou chateando bastante o torcedor. Mas enfim, considere ficar até o final e aí sim você deixa o seu parecer sobre os temas que a gente abordou, né, se você gostou ou não da apresentação, deixe sugestão de novas pautas para que a gente possa conversar aqui e manter esse diálogo próximo de você, torcedor, inscrito e membro aqui do canal Sou Mais Bahia, beleza? Considere ficar até o final então, vamos lá. Já começando, a gente já vai falando sobre esse ex-Bahia. Quem é esse ex-Bahia, Vitor? Trata-se de Iago Felipe, né? Hoje, né, já foi regularizado pela CBF e vai fazer sua estreia diante do Bahia vestindo a camisa da Chapecoense, né? Inclusive, estava aqui pesquisando, né, quais foram os jogos em que ele atuou contra o Bahia. Até o presente momento nenhum, né? Jogou, já esteve vestindo a camisa do Sport, já esteve vestindo a camisa do Mirassol, já esteve vestindo a camisa do próprio Fluminense, enfim. Até o presente momento, quando ele saiu do Bahia, ainda, pelo menos nas pesquisas que eu fiz e puxei pela minha memória, ainda não teve a oportunidade de atuar contra a sua ex-equipe, né? Então a Chapecoense pode ter uma novidade importante no meio-campo para o confronto contra o Sport Clube Bahia neste domingo, né, que será Iago Felipe, que já está regularizado e pode fazer sua estreia justamente diante da equipe que defendeu por 2 anos, né, de 2023 a 2025. No meu entendimento, não deixou saudade, mas foi um cara que respeitou o Bahia de certo modo, né? Ali saiu, declarou que realmente tinha gostado de passar por aqui e tudo mais, enfim, sempre foi muito respeitoso, né? Assim, pelo futebol, realmente, a gente já ficou muito chateado porque ele caiu naquela mesma, né, de Rogério Ceni, de ficar, mesmo em algumas partidas não atuando muito bem, mas ainda assim era o cara de confiança, enfim. Esse tipo de coisa do cara de confiança é que me pega muito e a gente sempre acaba ficando irritado com isso. A gente tem vivido isso na pele com o William José recentemente, né? Mas, enfim. Passagem de Iago Felipe pelo Bahia começou no primeiro trimestre de, né, 2023, quando ele veio lá já nas primeiras contratações realizadas pelo Grupo City. Enfim, vamos ver aí, né, se dessa vez, né, ele acaba entrando em campo contra o Bahia. Trouxe isso só como curiosidade mesmo, já que a gente vai começar a falar sobre Chapecoense, Bahia, né, nos próximos jogos, ou nos próximos vídeos, desculpe, e aí a gente já começa trazendo essa curiosidade aqui, como se fosse um pré do pré, né? Um pré do pré-jogo. Outra coisa importante que a gente está falando aqui, meus amigos, a gente falou de meio-campista, a ex-Bahia falou sobre meio de campo, a gente falou até sobre o William José. E aí a gente volta a essa pauta aqui, tá? Caio Alexandre projeta a dupla inédita de titular com Acevedo, elevar o nível, né? Os volantes ganharam minutos juntos contra o Vasco, 6º jogo no qual eles atuam lado a lado e agora podem ser titulares do meio de campo do Tricolor neste domingo diante da Chapecoense. Caio Alexandre e Acevedo tiveram minutos, né, no empate contra o Vasco e podem ganhar uma nova chance jogando agora no jogo contra a Chapecoense, né? Assim, eu não sei exatamente como é que iria figurar ali o meio de campo, né? Porque subentende que o Caio Alexandre era o titular, Acevedo durante muito tempo foi reserva e agora os dois podem acabar atuando juntos, né? Coisa que era inacreditável até pouco tempo, né? Até o Caio se lesionar e a gente ter que improvisar Acevedo também nas laterais. A gente realmente não viu muitos minutos dos dois atuando junto, né? Mas eu encaro isso como uma possibilidade muito boa, assim, né? A gente já trouxe aqui a discussão de que o Caio Alexandre ele poderia ser o substituto de Everton Ribeiro nesse ato que está tendo e na queda também do declínio técnico e físico de Everton Ribeiro. Então não acho que seja nenhum absurdo, não. Inclusive a gente ganha um pouco mais de dinâmica. O próprio Caio Alexandre falou que se sente muito grato pela oportunidade de poder voltar a brigar pela titularidade. Fisicamente me parece estar melhor. Clinicamente a gente não sabe, mas se está liberado, pressupõe-se que o trabalho foi bem feito, né, dessa vez. E que ele vai voltar sem sofrer nenhum tipo de lesão ou de incômodo, enfim. A gente acaba não tendo muito, né, abertura para poder ter essas confirmações do dia a dia nos momentos dos treinos,
Mas tá aí, para mim seria uma boa oportunidade de poder vê-lo, né, já atuando ali no meio de campo, quem sabe o meio de campo com ele, com o Eric, com né, o próprio Acevedo, enfim, poderia ser uma boa oportunidade de ter um meio de campo um pouco mais técnico assim, mas que também pisasse na área, que tivesse oportunidade de poder sair com um pouco mais de qualidade, né? Embora Acevedo tenha feito isso, mas ainda para mim não tem uma característica tão forte para poder chegar, né, e conseguir fazer o que o Alexandre no seu auge fez, né? A gente fica extremamente tranquilo de poder ter um cara tecnicamente acima, né, da média, que distribuía bem os jogos, né? Ali na saída de bola acabava facilitando muito. Muitas vezes quando a gente ainda nem tinha, né, um meio de campo tão fortalecido, ele ainda já era esse cara que conseguia fazer esse jogo. Enfim, espero que ele volte, né? Assim, não sei exatamente se mais próximo do gol, né, se um pouco mais recuado e liberando um pouco mais o Eric ou o próprio Jean Lucas, caso, né, o Rogério Ceni entenda que o Jean Lucas está com um preparo físico melhor e o Eric tem voltado e ainda não há oportunidade de jogar os 90 minutos ou 45. Então, enfim, quero que vocês falem aí nos comentários qual seria esse meio de campo com vocês, tá? Eu vejo com muito bons olhos a oportunidade de ver Caio Alexandre jogando ao lado de Acevedo, de repente um Eric ali, bota o Jean Lucas no segundo tempo, ou vice-versa, enfim. É uma oportunidade que a gente tem de não ver novamente a repetição de William José jogando no meio de campo, porque isso sim foi o que empatou o Bahia de conseguir se desenvolver, no meu entendimento, eu acho que na boa parte da torcida, né, e enfim, qualquer coisa que a gente possa ver de diferente e que seja até mais lógico do que o próprio William José, eu acho que torna-se uma alternativa boa para esse jogo contra a Chapecoense, que é importante que a gente ganhe para poder dar esse salto na tabela, tá? Fazendo uma pausazinha rápida aqui para a gente poder falar sobre coisas boas, né, para poder trazer aqui uma perspectiva legal para vocês, eu falo da Só Carnes Prime, tá, meus amigos? Só Carnes Prime, você pode comprar carnes nobres e grill, cortes selecionados para churrasco, de segunda a sábado de 8 às 20 horas e também de domingo de 8 às 14. Fica ali na rua Santa Bárbara, de Saramandaia, número 15. Lá você pode ver carnes de todos os tipos, tá, meus amigos? Tem cartão fidelidade, né? Quanto mais você compra, mais oportunidades você tem aí de ter vantagens, né? A cada R$150 em compra você ganha um selo, você vai preenchendo essa tabela, né? E aí quando você junta 10 selos você ganha 20% de desconto e no quinto selo você ganha um brinde especial, né, da Só Carnes Prime. Então tem vários kits selecionados, kit que cabe no seu bolso, meu amigo. Então não marque bobeira, domingão chegando aí, a oportunidade de você poder assistir o jogo do Bahia comendo uma bela carne, tá ok? Só Carnes Prime, meus amigos. E voltando aqui para nossa realidade, aqui, ó, se vocês podem até seguir ele, Só Carnes _Prime no Instagram. Mas voltando para nossa realidade, a situação dos jogadores que estão, né? A gente já até antecipou a questão de Eric, mas a gente também tem Juba que volta aí, que pode ser uma opção, tá? Pode jogar ali no meio de campo. O Rogério Ceni falou que no último jogo ele poderia ter feito esse papel, né? Mas acabou sentindo o pé ali numa dividida, enfim, e acabou não virando uma opção, né, ali no segundo tempo, mas está recuperado e pode ser que de repente o Zé Guilherme jogue na lateral, ele joga no meio de campo, e a gente tem um pouco mais de desafogo, um pouco mais de criatividade, um pouco mais de, sabe, de ímpeto ali para poder atacar o adversário. E aqui o nosso querido amigo Yuri, do lado do canal do Chuco, um abraço para ele, inclusive para Marinho, que tá lesionado aí, assim como eu, né, ele trouxe o vídeo completo, vocês podem acompanhar lá no canal do Puco no Instagram, mas ele traz aqui a prévia, né, falando que Eric, inclusive tá passando aqui por trás, aqui, ó, na imagem, também vira opção junto com o Juba na delegação. Só Samuel de Oliveira, acompanhar. Ó ele, Eric, de volta aos relacionados. Eric, depois de algum tempo, tá de volta com a delegação do Esporte Clube. Chamou ele de... Bem, até passou ali, né, o Zé Guilherme, a gente havia falado, né, a respeito dele que poderia virar uma opção. Enfim, temos aí algumas opções que fogem, né, ali daquela loucura, pelo menos daquele devaneio que aconteceu no último jogo ali com o William José no meio de campo. Inclusive, a gente já reforçando aqui a matéria junto com, né, a matéria de São Mais Bahia produzida por nosso querido amigo Davi, né, ele está recuperado de entorse no tornozelo, Juba, e volta aí a ser relacionado. Zé Guilherme também, como atuou, né, assim como no duelo contra o Vasco, deve substituí-lo já no início, né, então assim, Juba muito provavelmente não será o titular, então vira uma opção aí para a lateral, como também para o meio de campo. Enfim, quero que vocês coloquem aí. É um meio de campo que a gente tem algumas opções, tá? Tem algumas opções. Não sei se todas elas 100%, mas a gente, né, tem aí a possibilidade de fazer algo diferente, né, para pelo menos mostrar que aprendeu com o erro da última partida contra o Vasco. Por último, meus amigos, a situação é sobre o Caio Suassuna, tá? Que já tem algum tempo que não joga. A última vez que ele jogou foi até uma boa partida. A gente tinha ali a projeção de que pudesse ter uma sequência, mas acabou não tendo. Veio o Alejo Vélez, né? O William José e o Everaldo ainda continuam tendo oportunidades à frente dele. Mas o que se especula lá pelos lados de Pernambuco é de que o Náutico, né, a própria equipe que ele já pertenceu,
tá querendo o empréstimo com o Bahia. E aí entra a nossa apuração. Até o presente momento, o que se apura ali junto com as fontes ligadas ao clube é de que não há nada, não há nenhuma tratativa, nenhum interesse do Bahia em negociar o atleta e nada chegou até o clube, né, até o presente momento. Mas óbvio que o futebol é extremamente dinâmico, eu até odeio essa frase, mas é inevitável a gente ter que utilizar ela aqui para poder respaldar essa informação, né? Mas é justamente isso, não há nada, e eu espero que se ele, né, estiver no banco, ele tenha alguma oportunidade. A gente precisa dar oportunidade para esses atletas jovens, né, para a gente poder ver algo diferente no nosso esquadrão. Aliás, existe uma vasta lista aí que a gente pode trazer nos próximos vídeos de jogadores que estão para completar 20 anos e não poderão mais atuar pela equipe sub-20. Vamos saber o que vai acontecer com esses jogadores. Fred Liper, Sidney, entre outros, né? Tem muita gente aí que está encabeçando essa fila e a gente precisa abrir os olhos para não deixar com que nenhum desses jogadores, por exemplo, o Sidney e o Fred Liper, para mim, tem oportunidade de poder ter algumas chances ali no time principal, né? Para poder ter um teste de fogo mesmo, né? Enfim, quero que você fale aí sobre essa situação do Bahia, às vezes, negligenciar, né, essa transição do time de base, né, das divisões de base, para o time principal. Mas de qualquer maneira, chegamos ao final do vídeo, trazendo aqui algumas atualizações para você. Espero que tenha sido útil, que você também tenha ficado muito bem informado. E aí, deixe o seu parecer nos comentários. Sua participação aqui é inegociável e considere deixar o hype e o like caso você tenha gostado e dê indicação de novos vídeos e também sobre a apresentação, se vocês gostaram da dinâmica, deixe tudo aí nos comentários que vai ser sempre muito bem-vindo, beleza? É isso, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?